Nascido em uma família muçulmana xiita no sul do Irã, a vida do protagonista foi marcada por acidentes fatais iminentes, mas ele sempre via a silhueta de uma pessoa antes de ser salvo. Seu avô, líder muçulmano, teve que escolher um descendente para passar o padrão espiritual da família adiante e reconheceu isso como um sinal divino, ensinando-lhe tudo o que sabia sobre o Islã. O protagonista estava sempre procurando pelo poder espiritual, acreditando que poderia encontrar a verdadeira conexão com Deus. Ele se juntou a um grupo terrorista e serviu no exército por 3 anos, estudando extensivamente o Alcorão. Mas seu avô plantou uma semente em seu coração, dizendo que ele deveria compartilhar o Islã com os cristãos enganados e se tornar um líder espiritual para a família fora do Irã. O protagonista então decidiu viajar para a Malásia com a missão de converter os cristãos locais. Mas sua jornada acabou levando-o para a prisão, onde ele ensinou o Islã aos prisioneiros e orava 5 vezes ao dia, lendo o Alcorão de capa a capa uma vez a cada 10 dias. Foi lá que sua vida mudou para sempre. Uma noite, enquanto ele estava meditando no Alcorão, um espírito entrou em sua cela e o fez sentir como se estivesse sufocando até a morte. Ele tentou usar todas as ferramentas que o Islã lhe deu, mas nada funcionou. Foi quando ele ouviu uma voz clara e celestial dizendo: "Use o nome de Jesus." Ele gritou aos céus e pediu ajuda a Deus, e sua vida nunca mais foi a mesma depois disso. O protagonista ficou perplexo com a voz, mas seguiu sua orientação e usou o nome de Jesus para se livrar da opressão. Ele sabia que algo poderoso havia acontecido, mas não conseguia entender o que era. Foi então que ele conheceu uma missionária cristã, que o ensinou sobre o amor e o poder de Deus. Ele passou a estudar a Bíblia e a frequentar uma igreja cristã secreta. Mas, como um convertido secreto, ele teve que manter sua fé escondida. Um dia, o protagonista recebeu uma missão de seus superiores no grupo terrorista. Ele deveria plantar uma bomba em uma igreja cristã. Ele ficou horrorizado e não sabia o que fazer. Ele não queria ser um assassino, mas também não queria ser morto por seus companheiros de grupo. Foi então que ele teve uma visão divina. Em sua visão, ele viu Jesus Cristo, que lhe disse que não deveria matar e que deveria seguir seu coração. O protagonista sabia que era a hora de tomar uma decisão. Ele decidiu deixar o grupo terrorista e se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Ele sabia que isso significaria enfrentar o perigo, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. O protagonista iniciou uma jornada de transformação espiritual. Ele começou a pregar o Alcorão para seus amigos e familiares. Uma semana depois, estava acabando de acordar quando a campainha tocou. Eram 2 homens de terno preto dizendo que queriam conversar. Eles se apresentaram, eram agentes da CIA e disseram saber de todo o passado e envolvimento com o terrorismo. Os agentes pediram para que ele os ajudasse para tentar proteger a vida de milhares de pessoas inocentes que poderiam estar em risco por causa de novos atentados. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, lutando contra o terrorismo que havia uma vez seguido. Mas ao mesmo tempo, ele estava confuso e em conflito interno, pois ele ainda se considerava um muçulmano devoto. Ele orava constantemente, pedindo orientação divina sobre seu novo papel na vida. Como um espião da CIA, ele era capaz de infiltrar-se em células terroristas e fornecer informações valiosas para as autoridades americanas. Ele passou anos em países perigosos, sempre colocando sua vida em risco, mas ele sabia que era seu dever fazer a coisa certa e manter as pessoas seguras. No entanto, sua fé em Deus e sua conexão com o Islã nunca o abandonaram. Ele continuou a orar e estudar o Alcorão, encontrando conforto em suas palavras sagradas. Ele até mesmo compartilhou o Islã com seus colegas americanos, tentando mostrar-lhes que não era uma religião violenta, mas sim uma religião de paz e amor. Mas sua vida mudou novamente quando ele foi enviado em uma missão em seu país natal, o Irã. Ele se infiltrou em um grupo terrorista local e passou meses ganhando a confiança dos membros, coletando informações valiosas. Mas um dia, ele foi descoberto e capturado pelos terroristas.
Eles o mantiveram em cativeiro e o torturaram por dias, tentando obter informações sobre a CIA. Ele se recusou a falar, mas a dor era insuportável. Ele pensou que seria o fim, mas então ele ouviu a voz celestial novamente, dizendo-lhe para ser forte e não perder a fé. Com a ajuda de Deus, ele conseguiu escapar de seus captores e retornar aos Estados Unidos. Ele se aposentou da CIA, mas continuou a ensinar o Islã aos americanos, tentando mostrar-lhes a verdadeira natureza da religião. Sua vida foi cheia de altos e baixos, mas ele sempre acreditou no poder de Deus e na força de sua fé. Ele percebeu que o Islã e o cristianismo não eram tão diferentes como muitos acreditavam e que no final, todos nós servimos ao mesmo Deus. E assim, a história do homem que uma vez foi um terrorista se tornou uma história de redenção e fé, mostrando como a orientação divina pode mudar a vida de uma pessoa e como a fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais sombrios. Caros irmãos, se vocês buscam inspiração e querem conhecer mais sobre o poder de Deus, eu convido a se inscrever no nosso canal do YouTube. Aqui encontrará conteúdos incríveis que falam sobre a força divina, milagres e testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela fé. Não perca mais tempo e venha fazer parte dessa comunidade de pessoas que acreditam no poder de Deus.